Paz do Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa hora. Meu irmão e minha irmã, estamos entrando na palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você se encontra no deserto? Quem sabe hoje você se encontra no deserto. E além de você estar no deserto, parece que quando você menos imagina, parece que vem uma tempestade. Meu irmão, a palavra de quando nós vamos estudar sobre deserto, ele é um lugar de extremo. Quando é calor, é um calor escaldante. Quando é um frio congelante. E além disso, no deserto tem as tempestades de areia. Quem sabe você se encontra assim. Você se encontra no deserto. E além disso, a tempestade de areia, uma tempestade tão grande sobreveio sobre a tua casa, sobre a tua família. E você se encontra totalmente desesperada. Quem sabe você disse: ai, missionária, Satanás me deixou no deserto. Meu irmão e minha irmã, não é Satanás que nos leva para o deserto. É o próprio Espírito Santo. Como assim? Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, deserto, ele é um lugar que nós, no sentido literal, é um deserto, é uma área seca, sem água, um lugar desolado, no sentido literal. E deserto no sentido figurado, que a palavra de Deus fala, é um lugar de provação, é lugar de manifestação da providência de Deus. É o lugar onde você vê milagres, onde você vive de milagres. Meu irmão, eu não sei qual deserto, eu não sei em qual área você tem passado por um deserto. Quem sabe hoje você está passando por um deserto no seu emocional. Quem sabe na sua família, com algum filho nas drogas, com algum filho no vício. Quem sabe hoje o seu deserto está dentro do ministério ao qual você congrega. Quem sabe é financeiro, existencial, sabendo por que você nasceu, porque você veio para o mundo. Eu não sei. Eu só sei que o deserto, tudo que está quando nós estamos no deserto é ao extremo. Tudo vira ao extremo. Aquela coisa que antes era uma coisa tão banal, quando você está no deserto, quando você se encontra no deserto, parece que se torna um furacão. Meu irmão, mas aqui quando nós lemos aqui, não foi Satanás, foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Então, se você está no deserto, saiba que quem te conduziu foi o próprio Espírito Santo. E se ele te levou, ele vai cuidar de você aí. Ele vai prover o milagre, ele vai prover água, ele vai prover o alimento, ele vai prover tudo para você. Meu irmão, deserto é lugar de manifestar o poder e a glória e a fidelidade de Deus na nossa vida. Deserto é escola de profeta. Deserto é lugar que é onde nós somos preparados, somos colocados para verdadeiramente se cumprir as promessas e a vontade de Deus. Deserto é o intercalo, é como se fosse assim, o caminho para nós chegarmos à terra prometida. O deserto é lugar de providência de Deus. Meu irmão e minha irmã, no deserto as pessoas somem, no deserto os amigos somem, no deserto nós ficamos sozinhos, no deserto as pessoas se levantam contra a nossa vida, no deserto nós parece que olhamos para um lado e para o outro, não tem ninguém, mas é no deserto que nós somos surpreendidos pelo poder e pela glória de Deus na nossa vida. Deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de amadurecimento. Deserto é escola para profeta. Meu irmão e minha irmã, aqui Jesus tinha acabado de ser batizado. O Espírito Santo de Deus acabou de descer sobre ele como em formato de pomba. E aí, conduz ele para o deserto, para a escola de profeta, para a escola, para ser tentado. E lá ele foi tentado. No versículo 3 diz assim: chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu entendo por isso? Jesus estava com fome. No versículo 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Satanás veio trazer aquilo que ele precisava. Satanás veio tentar Jesus com aquilo que ele estava precisando naquele
momento. Jesus estava com fome. O que Satanás veio fazer? Faz essa pedra virar pão. Meu irmão, quem sabe você se encontra hoje no deserto e tem Satanás colocado pratos diante de ti. Pratos que você tem olhado e falado: é o que eu preciso. É isso que eu preciso, meu irmão. Não pegue, não aceite, porque o preço a ser pago é caro. E isso que Satanás tem para te colocar é nada comparado ao que Deus tem para tua vida. Arabaço de canta. Porque quando nós vamos ver no final, Satanás estava falando para Jesus: vai essas pedras virar pão. Mas depois da tentação, depois que Jesus venceu todas as tentações, a palavra de Deus vai dizer para nós, no versículo 11: então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meu irmão, é o que Deus tem pra você, o que o céu tem pra você é incomparável. Rapasto decanta com um pão feito de através de uma pedra, mas é o próprio alimento vindo do céu. É um banquete vindo servido pra você pelos anjos. Não aceite as migalhas de Satanás. Não aceite, mas rejeite. Quando nós lemos aqui a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai vós, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo, resiste, e ele vai fugir de você. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Diz Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, Satanás conhece Bíblia, porque Satanás usou aqui, olha, está escrito. Está escrito. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Meu irmão, Satanás conhece Bíblia. Por isso que nós temos que conhecer também. Porque nós não só conhecemos, mas vamos viver. E as bênçãos, todas as bênçãos que estão escritas aqui é para mim e para você, não é para ele. Ele não tem direito, mas nós temos. Meu irmão, por isso que eu falo para você, nós estamos numa guerra, e a nossa guerra, quando lemos em Efésios 6, não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo. Meu irmão, e a palavra do Senhor vai dizer que a nossa espada é a palavra de Deus. E quando nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir das fortalezas. Meu irmão, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é contra aquela irmã que pisou no teu pé. A nossa guerra não é contra aquele homem que olhou para ter com você ou se levantou contra a tua vida. A nossa guerra é contra Satanás e seus demônios e suas potestades. Meu irmão e minha irmã, use a arma, use as armas, use a armadura, a qual está escrito no livro de Efésios capítulo 6. Meu irmão, Jesus tinha todo o poder e autoridade para expulsar Satanás, não tinha? Tinha, porque ele mesmo sendo homem, ele era Deus, não deixou de ser Deus, mas ele usou a palavra. Então eu te convido nesta hora, use a palavra do Senhor. Por quê? Porque é através da palavra. Em Efésios 6,17 está escrito assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada. Usa! Meu irmão, e a palavra de Deus vai dizer que depois, no versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou a todos os reis do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Meu irmão, resiste o diabo. Quem nós devemos dar louvor e adoração é somente para Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que depois dele ser tentado, depois dele ser conduzido até o deserto, no versículo 11 vai dizer: então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meu irmão, eu não sei que deserto que você se encontra, eu não sei quais são as tempestades de areia que têm sobrevindo sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Mas assim como Jesus resistiu, resiste, porque você não está sozinho, o próprio Deus está do teu lado. E após acabar isso, os anjos, você vai ser servida pelos anjos.
Deus vai colocar uma bandeja, Deus vai colocar uma mesa preparada para você. Meu irmão e minha irmã, resiste. Resiste o diabo e ele fugirá de ti. Resiste. Confia no Senhor. Confia naquele que te criou, que te formou. Porque mesmo que você se encontre nesse deserto, eu declaro o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Quer dizer, vai cair, Deus vai mandar o maná, Deus vai te sustentar nesse deserto. Deus vai te sustentar e você vai chegar onde Deus quer. Você está sendo preparada, porque a obra é grande. Eu não sei que obra, mas Deus sabe. Confia no Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima no nome do Senhor Jesus.